Fala pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Klabin, não só do resultado agora dela do segundo trimestre de 2024, como também eu vou trazer um pouquinho para vocês da dimensão do que é essa empresa e o que ela faz, o que ela vende, para vocês entenderem de fato aonde vocês estão investindo o dinheiro de vocês. Então, antes da gente olhar agora para o segundo trimestre de 2024, eu vou trazer aqui vocês para um outro slide que a própria empresa disponibiliza para gente, para vocês entenderem um pouquinho mais de todo esse contexto da empresa. Então já bora aqui para a tela do computador e já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Também deixe nos comentários a próxima empresa que você quer que eu traga aqui para vocês de maneira mais completa. Então bora! Então aqui eu estou mostrando para vocês a linha do tempo de Klabin. Ela tem 125 anos, tá, gente? Começou lá em 1899 e aqui eu vou passar bem rapidinho para vocês, só para vocês entenderem de fato o tamanho da empresa e também há quanto tempo ela está no mercado. Isso mostra muito o que pra gente? Uma perenidade, aquilo que a gente sempre quer de uma empresa, e também ela está lucrando desde essa época. Então, assim, isso mostra pra gente que a gente pode realmente confiar na empresa. Então, ela entrou na Bolsa de Valores em 1979, tá? E aí tem todo o processo dela até a gente chegar em 2024. Então, 125 anos de história de Klabin. Gabi, o que a Klabin faz? O que ela vende? Ela é uma empresa que é muito interessante, que ela é uma empresa verticalizada. Ou seja, ela faz desde a plantação de árvores, então ela tem os terrenos lá para pinos e eucaliptos. E aí também ela faz até o produto final, que é embalagem. Então ela consegue ter todo esse portfólio muito interessante. Então aqui ela tem a parte de fibras, a parte de celulose, a parte de papéis e a parte de embalagens. Que aí entra, né, cartão, container board, sacos, papel ondulado. Então tudo isso faz parte dos produtos de Klabin. Esse é o portfólio da empresa. Enquanto algumas concorrentes focam mais, por exemplo, na parte só de fibras e de celulose, a Klabin consegue diversificar isso bastante. E aí vocês vão entender o porquê que ela faz isso mais pra frente, tá? Que eu vou explicar pra vocês. Aqui a gente tem o mapa das operações, então ela está em 23 unidades distribuídas em 10 estados do Brasil e uma na Argentina. Olha o tamanho da empresa. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho também da área total que ela tem, e ela está sempre comprando mais terrenos, porque um dos objetivos de Klabin é depender cada vez menos de madeiras de terceiros, tá? Então ela tá cada vez mais aumentando essa parte de terreno dela para ela conseguir suprir as próprias necessidades quando o assunto é madeira. Então aqui a gente tem de áreas próprias 515 mil hectares e de áreas arrendadas 232 mil hectares. É uma coisa absurda. Então aqui a gente já conseguiu entender há quanto tempo a empresa está no mercado, o que ela vende e o tamanho da estrutura. 23 unidades, incluindo uma na Argentina, o tamanho da área de tudo isso, e aqui então a gente já começa a ter uma noção realmente do que é a empresa. Para uma empresa conseguir chegar em tudo isso, em produzir milhões de toneladas ao ano, a empresa precisa de muita industrialização, de muita tecnologia, de muitos projetos, de muito investimento. Então a Klabin, ela paga hoje poucos dividendos, não é uma empresa assim que eu falo para vocês, nossa, vem dividendos extraordinários, não, porque é uma empresa que investe muito, tá? Então aqui eu vou só passar para vocês alguns dos principais projetos que ela está finalizando, entrando em operação agora e tal, atualmente, tá? Então a gente tem o projeto Puma 2, que fica lá em Ortigueira, no Paraná, e aqui ela tem o objetivo de produzir 450 mil toneladas, principalmente de Eucaliner, tá? Que é um produto inovador aqui, de fibra curta e tal, com todas as especificações. Então começou lá em 2021, em 2024 em diante tem o objetivo dessa produção, tá? Aqui a gente tem o quê? Uma máquina, que é a MP27, e a gente tem também a máquina MP28, capacidade de 460 mil toneladas ano, e aqui a gente consegue ver que vai finalizar tudo isso em 2027, tá? Então o projeto Puma 2 é isso. A gente tem o projeto Figueira, projeto de papelão ondulado entregue dentro do prazo do custo previsto
em momentos de alta demanda do mercado. Capacidade produtiva aí de 240 mil toneladas também por ano aqui a partir de 2028, principalmente, que vai chegar aí nesse ponto. Então a gente consegue ver que tem muito projeto em andamento que ainda vai chegar num ponto ótimo, tá? Então já teve o projeto Puma 2, já teve o projeto Figueira e aqui a gente tem o projeto Caetê, que é ela adquirindo aí 150 mil hectares de terras, sendo 85 mil de áreas produtivas no Paraná, com o objetivo o quê? Como eu falei para vocês, diminuir a necessidade dela ter madeiras, de ter que comprar madeiras de terceiros. Então, gente, é investimento, investimento, investimento. O que a gente espera de Klabin agora? Que aparentemente ela não vai ter novos projetos. A gente espera que ela comece a colher os frutos de todo esse investimento, porque é muito investimento. Então, isso que a gente espera da empresa aí pro futuro. Então, passei aqui para vocês rapidinho sobre a empresa, tá? O que faz, aonde fica, o tamanho da empresa, os projetos e tal. Até porque, gente, vocês vão perceber que vai chegar um limite de produção de uma empresa desse tamanho, é uma coisa gigantesca. E aonde está o objetivo principal desses projetos? Conseguir diminuir custo. A gente só vai conseguir aumentar a receita de fato diminuindo o custo, porque chega um momento que chega no limite de produção, no limite de vendas, então realmente a gente tem que buscar a diminuição de custos, tá? Outro ponto muito importante em relação a Klabin. Quando a gente olha para valor de mercado de Klabin, eu vou até abrir aqui para vocês no site do Investidor 10. E a gente coloca aqui Klabin, pode ser Klabin 3, não tem problema. A gente olha lá embaixo, a gente consegue ver aqui que o valor de Klabin de mercado está em 26 bilhões. Só que acontece, gente, o que não está aqui nesses 26 bilhões? A parte de imobilizados da empresa, que são os terrenos, que também é algo bilionário. Então, esse valor de mercado, ele não está olhando para tudo de fato que a empresa tem. Os terrenos de Klabin, então se alguém um dia virar para você e falar: ah, você não investe no ramo imobiliário, você fala: eu invisto em Klabin. Por quê? Porque é muito terreno que a empresa tem e não entra nessa questão de valor de mercado. Então, às vezes, alguns valores até ficam distorcidos em relação a isso. Mas isso foi só a título de curiosidade para vocês, para de fato entenderem a dimensão do que é essa empresa. Agora vamos olhar para o resultado para vocês entenderem como que a gente analisa aí os resultados de Klabin e vamos pegar aqui o segundo trimestre de 2024. Aqui no primeiro slide a gente tem o desempenho, né, do volume de vendas principalmente. E, gente, em um trimestre, 995 mil toneladas. É quase 1 milhão de toneladas de vendas. É uma coisa absurda. A Klabin paga sobre o EBITDA ajustado, tá? Então, a gente olha muito mais para o EBITDA ajustado do que para o lucro líquido em si, ok? Então, isso aqui é importante vocês saberem que foi aí de 2 bilhões de reais. A gente consegue ver aqui o quê? Que papéis e embalagens 58% e celulose 42%. A Klabin, ela pretende diminuir essa parte de celulose para ela ficar menos exposta ao mercado externo. Mas vocês vão perceber que essa venda para o mercado externo acaba protegendo bastante a empresa da elevação do dólar, inclusive nós investidores também, porque o dólar mais alto, as empresas de exportação acabam lucrando mais, tá? E aqui tem todo o percentual de cada segmento que tem a Klabin aí, né? Celulose, papel e embalagens. Aqui a gente consegue ver muito que se o dólar sobe, a empresa ela aumenta a tua venda para mercado externo. Então saiu de 41% para 43%, diminuindo aqui também a do mercado interno. Então, se o dólar subir, a Klabin vai preferir muito mais vender para fora do que vender para dentro, vender para o mercado interno, tá? A gente tem aqui a receita líquida, que aumentou também 15%, e o EBITDA ajustado, que aí aumentou 53%. Eu sempre gosto de comparar, gente, igualzinho eles trazem aqui, um ano para o outro. Então, segundo trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2024,
Por quê? Por que não olhar para o trimestre passado? Porque quando a gente olha ano a ano, gente, a gente tem a mesma sazonalidade. Normalmente acontecem as mesmas coisas nas mesmas épocas do ano. Então a gente consegue ter essa comparação bem certinha. Então a gente teve um EBITDA ajustado bem interessante, aí um aumento de 53%, é um ponto bem positivo. E aqui que eu falei para vocês da importância de conseguir diminuir custo. O custo que vocês têm que olhar para a Klabin é esse custo caixa total, que vem diminuindo de maneira bem significativa. 11% aqui o custo de caixa total e as despesas com vendas aqui também caiu 4%. Então aqui é um ponto muito importante para Klabin, porque de fato vai mostrar mais eficiência da empresa. As empresas, gente, elas sempre vão ter dívidas porque elas sempre vão estar investindo. No caso de Klabin, vocês podem perceber que ela sempre foi uma empresa que teve uma dívida aí quase sempre acima de 3, né? 2,7, o menor aí foi 2,6, dívida líquida EBITDA que a gente chama, né? É normal, tá? Faz parte de empresas que investem muito. O que a gente tem que só tomar cuidado? Para essa dívida não perder o controle. Mais de 3 já é algo para a gente ficar um pouco mais atento. Mas no caso de Klabin, é uma empresa que está acostumada com isso, que consegue gerir muito bem isso, então faz parte toda essa dívida. Um ponto importante é que ela também tem dívidas em dólar. Tá? E aqui ela traz pra gente a distribuição dos proventos, que aí agora no segundo trimestre ela vai distribuir 410 milhões. Esses 410 milhões, gente, olhando para os 2 bilhões de EBITDA ajustado, dá mais ou menos 20%. Então aqui ela coloca que é entre 15% e 25% do EBITDA ajustado, nesse caso está sendo 20%. Não vejo a Klabin aumentando isso agora, porém a gente tem uma expectativa que sim, colhendo fruto desses investimentos, diminuindo esses investimentos futuros, a gente tem aí um EBITDA maior, uma política de proventos também um pouco maior, a gente sempre espera isso das empresas. E aqui é algo muito interessante, que eles trazem mais ou menos o que espera do mercado de demanda, volume de venda e preços. Então aqui a gente consegue, não precisa adentrar tão a fundo aqui, mas em relação ao que eles falaram no primeiro trimestre de 2024, foi bem parecido realmente com o que eles projetaram, né, com a tendência. Então aqui a gente começa também a ter uma tendência para o próximo trimestre e com isso a empresa também consegue traçar melhores estratégias de venda e tudo mais. Então aqui ela traz uma tendência pra gente. Aqui ele passa um pouquinho de cada segmento da empresa, então celulose, o volume de venda aqui aumentou 11%, o custo diminuiu aí 12%, ótimo. O volume de vendas aqui de papel cartão também aumentou, o volume de vendas aqui de containerboard também aumentou. Então isso explica um aumento aí de 53% do nosso EBITDA, tá? E de papelão ondulado aqui aumentou também o volume de vendas. E é basicamente isso que eles trazem pra gente aqui nos slides. Um ponto muito importante, gente, que aqui eu abri para vocês o release ao invés da apresentação, porque isso não tem na apresentação, é que a empresa, ela faz paradas de máquinas para manutenção. Essas paradas, consequentemente, influenciam no resultado da empresa. Então a gente consegue ver que no segundo trimestre a gente não teve essas paradas. Porém, agora, para o resto do ano, a gente tem aí 3 paradas que podem sim influenciar no resultado da empresa. Quando você sabe disso, se no trimestre que vem essa empresa vier com um resultado um pouco abaixo e a justificativa for essas paradas, você já entende o que está acontecendo. Então tá tudo certo. Então eu precisava trazer isso para vocês porque realmente pode impactar no resultado da empresa. Mas não tem o que fazer, gente. Eles precisam dessas paradas para manutenção, já faz parte do cronograma da empresa. Outro ponto a gente está falando de uma empresa que exporta muito. Então se acontecer coisas lá fora, consequentemente também influenciam no impacto, também influenciam no resultado da empresa. É basicamente isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Eu tentei não deixar um vídeo tão longo, mas aqui a gente conseguiu ver o que a empresa vende, o tamanho da empresa, quanto tempo ela está no mercado, como é que a gente analisa um relatório batendo o olho assim de uma maneira mais simples. E foi sim um resultado bem positivo para a empresa. Aqui a gente conseguiu também ter dimensão do tamanho dessa empresa, e quando você está investindo o teu dinheiro em ações, você precisa ter essa noção
palpável do que você está investindo para ficar mais fácil de você entender e digerir as oscilações de mercado. Olhando para preço hoje, aí na faixa de 4,20, 4,30, 4,40, uma Klabin aí com final 4, a gente ainda considera um preço caro, porque a gente olha para proventos, né? A gente olha para dividendos. E vocês podem perceber aí que ela está pagando mais ou menos 5% aí de dividendos, que pra gente acaba sendo um valor baixo. Abaixo de R$4 eu já considero interessante aí a gente tá olhando com mais carinho para a empresa para estar aportando cada vez mais. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma empresa que a gente consegue sim contar com ela lá no futuro, até porque, gente, o papel é o futuro, né? Com a diminuição de plásticos e tudo mais, a gente vê muito forte o papel vindo como substituição. Inclusive, cresceu muito a parte de embalagens, principalmente de correios, de envios, porque aumentou muito esse mercado também e a tendência é só aumentar. Então, é uma empresa perene, gosto muito, mas tem esses pontos que a gente sempre precisa ficar de olho. De fato, a gente precisa cobrar dessa empresa agora um retorno sobre todos os investimentos que ela está fazendo, porque foram muitos investimentos, é muito dinheiro envolvido e que uma hora a gente precisa começar a ver os resultados. A gente já está vendo, mas como vocês viram aí nos projetos, são alguns anos ainda para a gente colher de fato tudo isso. Não é acabou o projeto hoje e amanhã a gente já começa a ver resultados. Não é assim que funciona. Mas é uma empresa que está caminhando muito bem. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida também deixa aqui nos comentários. Se ficou alguma coisa confusa eu tento explicar novamente para vocês. Mas é basicamente isso, de uma maneira fácil, simples, para vocês conseguirem entender a empresa que você está colocando na tua carteira. E me conta também se vocês têm Klabin, se vocês gostam da empresa. Mais uma vez eu peço para vocês deixarem o seu like, me seguir nas redes sociais e se inscreverem aqui no canal e compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. É isso, até o próximo.